Descrição técnica do código de problema OBDI, circuito do sensor de pressão da direção hidráulica alto. O que isso significa? Esse código genérico de diagnóstico de problema do trem de força, DTC, geralmente se aplica a todos os veículos OBDI equipados com um sensor de pressão da direção hidráulica. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Infiniti, Nissan, Toyota, Lexus, Mazda, Dodge, Chrysler, Jeep, Kia, etc. Antes da invenção dos sistemas de direção hidráulica e elétrica, os fabricantes usavam um sistema de direção sem pinhão e cremalheira. Isso tornou a direção em baixa velocidade extremamente difícil e ineficiente. Por esse motivo, inventamos o sistema de direção hidráulica. De um modo geral, um sistema assistido hidraulicamente incluirá uma bomba de direção hidráulica acionada por correia, rack, caixa de direção e várias mangueiras, linhas e sensores, o módulo de controle do motor, SM, ou o módulo de controle do trem de força, PCM, trabalha em conjunto com o sensor de pressão da direção hidráulica para monitorar a pressão no sistema e ajustar em conformidade. O SM acende a luz do mecanismo de verificação com P05513 códigos associados quando reconhece uma ou várias condições fora de uma faixa desejada específica dentro do circuito dos sensores de pressão da direção hidráulica. Na maioria das vezes, eu diria, esse código é lançado pelo SM devido a um problema elétrico, mas às vezes problemas mecânicos podem ser a causa. P0553 circuito do sensor de pressão da direção hidráulica. O código alto é definido quando o SM/PCM monitora um valor elétrico mais alto do que o desejado no circuito de entrada. É um dos 5 códigos relacionados, que são P0550, P0551, P0552, P0553 e P0554. Qual é a gravidade deste DTC? Dado o fato de que provavelmente o seu sistema de direção hidráulica pode falhar completamente e você ainda pode dirigir seu carro, a gravidade aqui é baixa. Obviamente, é uma ideia idiota. Qualquer problema que resta por tempo suficiente custará mais a longo prazo. Um exemplo de pressostato, sensor de fluido da direção hidráulica. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de diagnóstico P0553 podem incluir inatividade incorreta, sintomas de paralisação do motor, assistência intermitente ao dirigir, rotação irregular, veículo difícil de dirigir, ruídos choramingando, fluido vazando, manuseio inadequado. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código podem incluir cablagem quebrada ou danificada, vazamento de fluido da direção hidráulica fusível, relé com defeito, sensor de pressão da direção hidráulica com defeito, problema no SM, problema no pino, conector, por exemplo, corrosão, fusão, aba de trava quebrada, etc. Quais são algumas das etapas de solução de problemas do P0553? Certifique-se de verificar se há boletins de serviço técnico, TSBS, para seu veículo. Obter acesso a uma correção conhecida pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Ferramentas. Algumas das coisas que você pode precisar ao diagnosticar ou reparar os circuitos e sistemas de direção hidráulica: leitor de código OBD, fluido para direção hidráulica, bandeja de drenagem, multímetro, conjunto de soquetes básicos, conjunto de catracas e chaves básicas, conjunto de chaves de fenda, conjunto de chaves de fenda básicas, conjunto de chave de fenda, limpador de terminal de bateria, limpador de terminal de bateria, manual de serviço, dicas de segurança, deixe o motor esfriar, giz rodas, use EPI, equipamento de proteção individual. Nota: sempre verifique e registre a integridade da bateria e do sistema de carregamento antes de solucionar problemas. Etapa básica número 1: sempre mantenha as coisas simples no início. Verifique o nível do fluido da direção hidráulica e complete conforme necessário. Verifique seu espaço de estacionamento, algum sinal de vazamento. Se sim, investigue mais. Se o fluido estiver baixo, ele estará em algum lugar. Portanto, certifique-se de reparar qualquer vazamento mecânico antes de prosseguir com o diagnóstico elétrico. Dê uma boa olhada no próprio sensor. Eu pessoalmente vi esses sensores vazarem através do próprio sensor. Portanto, verifique se está seco e se não há sinais óbvios de danos ou vazamentos. Nota: esses sistemas usam altas pressões que podem causar danos. Portanto, tenha cuidado. Os vazamentos dos orifícios são perigosos e sérios. Se você não estiver familiarizado com os perigos de trabalhar com sistemas hidráulicos
hidráulicos, leve seu veículo a uma instalação de reparo respeitável. Etapa básica número 2. Para descartar o sensor, você precisará testá-lo. Consulte o manual de serviço para obter as especificações necessárias. Normalmente, o próprio sensor é montado em uma linha de pressão da direção hidráulica. Na maioria das vezes, são linhas de alumínio duro, borracha trançada e podem ser acessadas por baixo do caponotã. Um vazamento comum encontrado é o local em que a borracha encontra a linha de pressão rígida. Às vezes ela se separa e causa um vazamento difícil de encontrar. Dica básica número 3. Localize o conector elétrico no sensor de pressão. Inspecione qualquer resíduo de óleo, imersão. Se o conector estiver embebido em óleo, obviamente o vazamento é um problema, mas o óleo deve ser limpo antes de reconectar. Um conector mostrando sinais de derretimento ou corrosão deve ser reparado. Nota: desconecte a bateria antes de executar qualquer reparo elétrico. Etapa básica número 4. Verifique se há danos físicos. Nesse caso, eu diria que o sensor está exposto a algumas condições adversas. Se as linhas não forem presas corretamente, o sensor pode estar esfregando algo e, com o tempo, pode causar algum tipo de problema elétrico. Prenda todas as linhas soltas, especialmente aquela com o sensor montado. Etapa básica número 5. Você pode verificar a integridade do circuito do sensor de pressão da direção hidráulica. Para praticamente eliminar qualquer problema com o seu chicote elétrico, você pode desconectar o circuito no sensor e no SM, usando um multímetro. Consulte o manual de serviço e verifique se todos os valores desejados estão em xeque. Se tudo parecer bem até esse ponto, eu recomendaria que você traga o veículo para sua instalação de reparo respeitável.